Olá, irmãos e amigos. A palavra de hoje está em Lamentações, capítulo 3, versos 25, que diz assim: O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Na vida nós temos muitos momentos difíceis e às vezes fazemos reclamações. Há momentos que são problemas difíceis de suportar, mas há outros que às vezes lamentamos como se fosse um costume. O texto de hoje mostra a tristeza do profeta diante de uma circunstância terrível. Jerusalém estava nas mãos dos babilônios e eles tinham destruído o templo do Senhor. Então nós podemos imaginar a tristeza que abatia o coração dessas pessoas. Mas mesmo com essa tristeza, os judeus tinham se afastado do Senhor e por isso estavam sendo castigados e levados para o cativeiro. Mas diante de tanta destruição, o profeta lembra que nós podemos ter esperança. A misericórdia, o amor e a fidelidade de Deus nunca acaba. Está sempre pronto para nos atender. Então precisamos manter a fé, precisamos buscar ao Senhor. Confiar no amor de Deus nos dá paz e espírito em meio a qualquer dificuldade. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por essa porção da tua palavra, que nos dá esperança, que nos lembra que Deus nos ama, é fiel e tem misericórdia de nós. Que possamos no nosso dia a dia mostrar ao Senhor e fazer coisas que possam agradá-lo sempre. Que precisamos não nos lamentar sobre todos os assuntos e circunstâncias. Abençoa, Senhor Deus, os irmãos, as igrejas que estão nos ouvindo. Abençoa cada membro, Senhor, neste momento. Que todas as pessoas estejam diante de Ti, busquem a Ti, procurem a igreja e procurem viver em comunhão. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E nada temerei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei, resoluto, mas sumiço, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Boa noite, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre suas vidas. Eu gostaria de iniciar a minha palavra nesta noite com o versículo de número 1 do capítulo 3 de Filipenses. Eu acho interessante esse versículo.
quando Paulo escreve: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. A nossa palavra desta noite, que vamos abordar sobre Jesus, aquele que é maior, tenho certeza que você já ouviu, tenho certeza que você já leu na palavra de Deus, e é importante sempre relembrarmos para estarmos sendo fortalecidos na nossa fé, na nossa esperança e na nossa confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nesta noite, ao podermos trabalhar nesse tema, aquele que é maior, se você já passou por esta mensagem, por este assunto, que ele possa alcançar você num outro prisma, num outro ângulo, abrindo mais ainda o seu entendimento e a sua compreensão da palavra de Deus. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, nós temos um versículo bem conhecido nosso, que diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Para quem é o convite? Para todos os que vivem cansados, oprimidos, sobrecarregados, vivem sem paz e procuram descanso para a sua alma. Você e eu, em algum momento, podemos fazer parte deste grupo de pessoas, certo? Creio que sim. Quem poderia mudar esse quadro na nossa vida? Lá em João, capítulo 14, versículo 17, Jesus diz: deixo-vos a paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então perguntamos: quem seria capaz de fazer isso? De quem estamos falando? De Jesus? Por que ele é capaz? Então vamos ver no capítulo seguinte 3 momentos em que podemos assegurar porque Jesus é capaz. Porque ele é maior. E ele próprio disse. Lá em Mateus, no capítulo 12, versículos de 1 a 6, nós vamos ver nesses versículos Jesus se apresentando como sendo maior do que o templo. O texto nos diz assim: naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. O templo, grande referencial religioso dos judeus. Para os judeus, Deus habitava no templo. O templo se tornou um lugar sagrado. Daniel, na Babilônia, orava 3 vezes no dia, voltado para Jerusalém, em direção ao templo. Vamos pegar um texto somente, que está em Daniel 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada,
entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Em Marcos 11:15, nós temos o registro da reação de Jesus quando entrou no templo. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. A história registra a construção de 3 templos. Salomão, filho de Davi, Zorobabel, na volta dos judeus do cativeiro, e Herodes, o maior e mais suntuoso. Jesus declara ser maior que o templo e, com referência a este, faz uma declaração contundente. Lá em Mateus 24, versículos de 1 a 2, diz: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Talvez tenhamos o templo como nosso refúgio, lugar para as nossas meditações. E talvez o templo tenha sido para nós mais importante do que o próprio Deus. Pois bem, eu quero lhes dizer que Jesus é maior do que o templo. Em Jesus nós encontramos respostas às nossas inquietações, questionamentos e a verdadeira razão para viver. Jesus veio para que tenhamos vida em abundância. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, nós temos o texto que diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus mudou o significado do templo, passando de habitação de Deus para habitação do crente. Porque agora o crente é templo de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios na primeira carta, epístola, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Temos também ainda o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quando Deus mandou construir o tabernáculo, lá deveria estar o lugar santo e o lugar santo dos santos, ou santíssimo, separado por um véu. No santo dos santos habitava a Shekinah de Deus, ou seja, a sua glória. Portanto, lugar onde Deus habitava. Quando o templo de Salomão, Zorobabel e Herodes foi construído, também tinha o lugar santo e o santo dos santos. No momento em que Cristo morreu, o véu do templo foi rasgado e assim foi oferecido ao crente o acesso direto à presença de Deus. Em Mateus, no capítulo 27, versículo 51, nós lemos: E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Mas ainda em Hebreus, capítulo 10, versículo de 19 a 20, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é,
pela sua carne. Por este motivo, Jesus é maior que o templo. Mas Jesus também se apresenta como sendo maior do que Salomão. No capítulo 12 de Mateus, versículo 42, nós lemos: A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. A terra foi hóspede de alguém de extrema sabedoria e riqueza, Salomão, que foi rei de Israel de maneira gloriosa. Recebeu de Deus, além de riquezas e honra, um coração sábio e entendido. Mas Jesus declarou que é maior do que Salomão. No texto de Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, se os irmãos lerem, nós vamos ver que Jesus deixou a sua glória. Vemos aí o autoesvaziamento, também chamado de kenosis de Cristo. E por amor de cada um de nós se humilhou, tomando a forma de homem, e foi por Deus exaltado sobremaneira. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz. E para dar limites à glória de Salomão, declara em Mateus capítulo 6, 28 a 29, E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Talvez você tenha estado preocupado com o seu bem-estar, na dependência das coisas materiais, dando maior valor a elas do que as espirituais. Talvez você se ache sábio demais para aceitar a simplicidade da salvação. Jesus declara quais devem ser nossas prioridades. Em Mateus 6,33 ele diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus quer que o tenhamos primeiro. Sabe, há muitos que dizem ser salvos sem o serem. Dizem que são filhos de Deus quando na verdade são apenas criaturas de Deus. Vivem envolvidos numa religiosidade que o distancia cada vez mais do verdadeiro cristianismo. Porque cristianismo não é religião, cristianismo é relacionamento com Cristo. Jesus é maior do que Salomão para nos mostrar que as coisas grandes deste mundo se tornam pequenas quando confrontadas com ele, Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, diz assim: Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Você ainda se acha que é autossuficiente e que sua salvação depende de você sem contar com Cristo? Pois bem, a Bíblia declara que você só pode ser salvo pela graça de Deus mediante a fé. Hebreus 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nossa salvação partiu de Deus, sem qualquer merecimento de nossa parte. Estamos debaixo da graça. Jesus não somente se apresenta como maior que o templo, não somente se apresenta como maior do que Salomão, mas também declara que é maior do que Jonas
E o texto de Mateus 12, versículos de 38 a 41, nós temos esta narrativa. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Se eu lhe perguntasse quem foi Jonas, você com certeza me responderia: o homem que foi engolido por um grande peixe. Jesus fez uso deste fato do Velho Testamento para responder às perguntas dos escribas e fariseus. Quem sabe seja também esta a sua pergunta. Jesus é maior do que Jonas porque ele foi o único a ser levado às partes mais baixas da terra para de lá resgatar o homem perdido. Em Efésios 4, versículos de 8 a 10, nós lemos: Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Jesus foi morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia vitorioso, expondo publicamente na cruz a derrota do diabo, triunfando sobremaneira. Eu gosto muito desse texto de Colossenses, capítulo 2, versículos de 14 a 15, que diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Em Apocalipse 1,18 nós lemos: E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus, ele é o centro da história. Jesus é tudo, tudo se converge para ele. É impossível você não se relacionar com Jesus. Ou há de se relacionar positivamente ou negativamente. Jesus é maior do que o templo, ou seja, maior do que a sua religiosidade. Jesus é maior do que Salomão, maior do que a sua autossuficiência. Jesus é maior do que Jonas, ou seja, quando tudo parece perdido, ele vem ao seu encontro. Jesus conhece você, conhece as suas necessidades, as suas lutas, as suas frustrações. Ele o convida para vir e achar descanso para a sua alma. E muito mais. Em Mateus 6, 25 a 26 nós lemos: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento,
e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito maior valor do que elas? E o texto da primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E se lêssemos Salmo 23, versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E o Salmo 121, 1 e 2, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Que coisa maravilhosa servir a este Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, aquele que é maior, que está acima de todas as coisas, que é soberano. Que possamos anunciar para as outras pessoas o valor, a importância de conhecer Jesus por experiência, crendo nele como Senhor e Salvador de suas vidas. Que Deus abençoe a todos. Amém. Deus é amor, 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 Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. O amor é um dom supremo. O amor é um dom supremo. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. O perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor
você